em que Deus me chamou, eu vi a glória de Deus. Ele poderia, mas só que ele quer relatar este fato que aconteceu na vida dele. E é interessante que no ano que morre rei Uzias, nós vamos entender em como se fala em 2 Crônicas 26. A Bíblia vai dizer que rei Uzias ele foi escolhido pelo povo. Após a morte do seu pai, o povo já estava longe dos caminhos do Senhor. O povo já estava com a cidade totalmente, com suas barreiras, muros enfraquecidos. E ali então, quando Uzias é escolhido pelo povo para ser rei, para reinar em Judá, ali Uzias vai começar a fortificar a cidade de Judá. Ele vai começar a restabelecer os muros. Ele vai começar a construir máquinas de invenções grandes, poderosas. Ele vai começar a abrir novos comércios, novas empresas, para que a cidade pudesse evoluir novamente. Uma cidade que estava totalmente quase destruída. E é interessante que a Bíblia vai dizer que enquanto ele foi com o Senhor ajudou ele. Glória a Deus. Enquanto você estiver com Deus, pode ter certeza que você vai à frente. Glória a E é Deus. interessante que Uzias é um daqueles reis que começa bem. Ele começa ótimo, ele começa construindo, ele começa edificando, ele começa louvando ao Senhor, ele começa obedecendo a palavra de Deus, assim como foi o seu pai. Mas só que com o passar do tempo, o rei Uzias, ele vai crescer a um ponto do seu coração a querer se achar melhor do que os irmãos. Ele vai crescer ao ponto de se exaltar o seu coração e vai criar a soberba no seu coração. Ele vai começar a se achar melhor do que os outros. Ele vai começar a se achar melhor do que os outros reis. Ele vai começar a se achar melhor do que os seus servos, porque ele era rei, ele poderia. Ali então ele começa a querer ser melhor do que Deus. Por quê? Porque ele, sendo como rei, ele não era sacerdote. E a Bíblia diz que ele pega um dos incensos e vai para o templo do Senhor. E ele indo para o templo com o incenso, logo em seguida chega 80 do sacerdote, um deles chamado Azarias. E quando ele está com o incenso na mão, preparando para entoar esse incenso, adorar ao Senhor, queimar o incenso no altar do incenso. E a Bíblia diz que somente os filhos de Arão que poderia queimar incenso no altar. E ali então, quando o sacerdote chega, ele vai dizer para Uzias que ele não era digno de estar ali, que não competia para ele, entoar incenso, queimar incenso no altar. E ali então ele, desobedecendo a voz do sacerdote, automaticamente o próprio Deus, a Bíblia diz que apareceu uma lepra sobre a sua testa. E isso é o que acontece com o crente desobediente. Glória a Deus. Às vezes você está passando uma luta e não sabe por quê. Você está passando uma prova terrível na sua vida. As portas começaram a se fechar. Você começou a perder o seu casamento. Você começou nem sequer a ter um diálogo dentro da sua casa. Quando você vai para a igreja, você não sente mais a presença. É porque o Senhor já tem te rejeitado. E nós vamos entender também que quando fala sobre Saul foi um rei também escolhido pelo povo. Saul começa bem. Saul começa servindo ao Senhor e obedecendo a sua palavra. Mas só que quando o profeta Samuel vai até Saul e manda ele ir destruir todo o povo. E é interessante que quando Saul vai à guerra para destruir os povos, ele indo à guerra, chegando lá, a ordem de Deus era que matassem todas as crianças, as mulheres, os homens.